A Mills atua há 70 anos no Brasil e é líder de mercado no aluguel de plataformas elevatórias. Agora a empresa passou a investir na linha amarela e quer se tornar uma das maiores players do mercado neste segmento. Invest News Entrevista recebe hoje o CEO da Mills, Sérgio Caria. Sérgio, seja muito bem-vindo. Obrigado a todos os ouvintes da Invest News, obrigado, Tatiana, aí pela oportunidade, é um prazer estar aqui. Sérgio, para começarmos, nos conte um pouquinho como foi sua trajetória profissional, desde quando você saiu da universidade até ocupar o cargo mais importante de uma empresa, que é a função de CEO. Vamos lá, eu praticamente tenho duas experiências, vamos dizer assim, né? Logo quando eu me formo, eu entro como trainee, depois eu entro numa empresa como engenheiro, eu sou engenheiro formado pela Escola Politécnica da USP, e lá praticamente na Elevadores Otis eu faço uma boa parte da minha carreira. Eu saio em 2002 da Otis, mais ou menos, 2002, 2003, eu já era gerente da filial São Paulo, né? Por lá percorri várias posições dentro da empresa e venho trabalhar na Mills em 2004, 2003, 2004, fico até praticamente mais uns 2, 3 anos na Mills e volto para a Otis para cuidar da América Latina. Eu voltei para a Mills em 2008 como diretor da unidade de negócios de rentals, praticamente para fazer o restartup do negócio. A gente não tinha mais negócio de rentals, a gente volta, sai do zero. Em 4 anos, a gente se torna a maior empresa de plataformas aéreas da América Latina. Em agosto de 2014, eu sou nomeado para ser o CEO. A ideia era eu assumir em janeiro de 2015, mas eu acabo assumindo em agosto de 2014. E sou CEO da empresa desde então, né? Desde praticamente agosto de 2014 até hoje. Né? Então, nesse segundo ciclo de companhia, eu completo aí quase 15 anos, eu faço 15 anos esse ano de Mills. Sérgio, para quem não conhece muito bem a Mills, qual que é o modelo de negócio da empresa? Bom, hoje nós temos 3 unidades de negócios. Acho que é importante informar que a companhia ela completou 70 anos. No ano passado, nós fomos fundados em 1952. E o negócio que originou a companhia ainda continua aqui presente com a gente, só que representa 10% mais ou menos da receita da empresa. Né? E essa unidade, o que ela faz, né? A gente provê soluções de engenharia para cimbramento, né? Formas e escoramentos para obra de infraestrutura, obra pesada no Brasil. E essa unidade, ela basicamente, além de suportar e fazer projetos, a gente acaba alugando nossos equipamentos, as formas e escoramentos para os nossos clientes. O maior negócio que a companhia tem, que representa hoje quase 90% da receita da empresa, é um negócio que a gente está chamando de leves, que é basicamente aluguel de equipamentos leves, né, como plataformas elevatórias, geradores, compressores, torres de iluminação. Então, a gente apoia nossos clientes no que tange a locação temporária, né, ou até mesmo de longo prazo, para plataformas aéreas, que são equipamentos de acesso. Né, ele é um produto substituto de andaimes, escadas e outras formas de trabalho em altura, e a gente acaba convertendo esses clientes para um acesso mecanizado, né, um acesso mais seguro, um acesso mais produtivo, e assim os nossos clientes eles acabam fazendo essa locação. Essa unidade, como comentei, representa 90%. E em setembro do ano passado, né, setembro de 2022, a gente anunciou também a entrada no setor que a gente está chamando de pesados, né, que é basicamente hoje equipamentos da linha amarela. O que são esses equipamentos? Né? São equipamentos de movimentação de terra, como escavadeiras, pá carregadeiras, tratores de esteiras e assim por diante. E a ideia que a gente tem aqui é buscar principalmente setores mais perenes da economia, porque você não aplica única exclusivamente em construção, você acaba aplicando em outros setores como agro, como mineração, como florestal, né? Então a gente vem buscando a aplicação desses equipamentos, principalmente nesses setores que a gente entende que são mais resilientes e, obviamente, para tentar buscar também contratos de longo prazo. Né? Então acho que basicamente essas são as 3 unidades de negócios que a companhia tem. Essa unidade, ainda no ano de 2022, foi pouco representativa, como comentei, entrou em setembro, né, do ano passado,
via uma aquisição, via um movimento inorgânico, e a gente fez um movimento orgânico, né, comprando, fazendo investimentos de ativos de locação com capital próprio, né, para que a gente possa continuar crescendo nesse setor e com esses equipamentos. Como você comentou, no ano passado vocês entraram aí no setor da linha amarela, né? Qual foi exatamente o motivo desse investimento? Tem relação com o aumento do agronegócio no país? E qual a representatividade que esses novos ativos terão na companhia? Tá, vamos lá. Então, vamos pegar essa empresa antes da entrada da linha amarela, né? Então, a gente tinha um negócio que a gente já tem quase 50% de share, que é o negócio de forma de escoramentos, mas é muito concentrado no único setor, que é o setor de construção pesada, né? A construção de obras de infraestrutura. E a gente sabe que construção no Brasil, né, se você olha historicamente, ele é muito cíclico, tem altos e baixos, né? Foi o que a gente acabou vivendo, 14 e 18, obviamente nesse momento foi um pouco ímpar, mas a gente acaba vivendo sempre, historicamente, muita ciclicidade. A gente conseguiu trazer um pouco de robustez na questão de previsibilidade do fluxo de caixa, ou menos ciclicidade nas receitas da companhia, diversificando muito no negócio de rental leves, né, principalmente nas plataformas elevatórias. Então, hoje, quando você olha esse negócio, eu tenho apenas 35% na construção e os outros 65%, né, até um pouco mais, distribuído em diversas verticais da economia brasileira, né? E aí eu posso citar alguns, né? A gente tinha 1% em agro, a gente tinha 4, 5% de siderurgia e mineração, eu tinha prestadores de serviço, setor automotivo, alimentícias, né? Então, uma série de verticais que compõem o PIB do Brasil, mas ainda com um duration, ou seja, uma média, né, de contratos ainda relativamente pequena na nossa ótica, né? A média de contratos que a gente tem hoje são 9 meses. Então, a gente conseguia já trazer 8.400 clientes, né? Então, uma gama muito grande, não tem uma concentração específica nem num setor, nem num cliente, mas ainda com um prazo médio de contratos pequeno. Então, todo o nosso estudo da linha amarela era porque a gente queria, né, trazer um setor que pudesse ter um mercado endereçável maior, né, então, maior que infraestrutura, a gente já tinha 50%, maior do que plataformas elevatórias ou leves, a gente já tinha 30% de market share, né, e a gente queria buscar um setor que nos proporcionasse um tamanho de mercado maior. Segundo pilar era setores que a gente entendia como mais perenes da economia, né? Então, o agro, como você comenta, né? Então a gente queria trazer essa exposição no agro, buscar outros setores como infra, como florestal, que é muita base de papel e celulose e assim por diante, contratos, né, com a durabilidade, né, maior. E a linha amarela ela se mostrou isso, né? Então ela tem essas 3 verticais estratégicas para a gente e a gente buscou e focou para a entrada nesse setor. Por isso que a gente faz uma aquisição para trazer conhecimento. Óbvio que a gente conhece muito do mercado de educação, mas tem conhecimentos específicos. E a empresa a qual a gente fez a aquisição, chama, né, a Triengel, ela tinha aproximadamente 70% das receitas dela provenientes do agronegócio. Então, ela unia, né, todos os nossos objetivos, o duration de contrato, ou seja, o prazo médio de contrato de 4 anos. Então, ela trazia tudo que a gente estava buscando, né, setor mais perene, contratos de longo prazo. E só para você ter uma ideia, o setor de linha amarela, a gente estima que é quase 10 vezes maior do que o setor de leves. Então, mercado endereçável bastante profundo e sem um player dominante. A gente não vê nenhum locador hoje com mais de 3, 4% do total de mercado. Outro negócio outro fator que é interessante trazer sobre a linha amarela, né, quando você olha o mercado total, que eu comentei que é 10 vezes maior, isso é só no que está na mão de locadores, né? E esse mercado o grande desafio é essa mudança de mindset né, do usuário que compra o equipamento para que ele passe a alugar, né? Hoje, em torno de 75%, grandes números, ainda estão na mão de usuários finais. 25% está na mão de locador. E a gente vê essa penetração
ano a ano acontecendo, cada vez mais as pessoas migrando do comprar para passar a alocar, né? Então, vi de vários exemplos que a gente pode ver, né? Cada vez menos as pessoas tendo carro, indo para locação, assinatura e qualquer outro tipo. Então, é essa migração que a gente também espera aí para os próximos anos. Então, não só o mercado endereçável grande, mas também o mercado que vem penetrando cada vez mais o conceito de locar, né? Então, por isso que a gente tomou a decisão de entrar. Você falou um pouquinho de momentos cíclicos, né, da economia, como em 2014, que tivemos a Operação Lava Jato. Isso afetou as principais construtoras do país que estavam envolvidas aí no esquema criminoso. Como a Mills foi afetada pelas paralisações de obras? Olha, Tatiana, a gente foi bastante afetado, né? Nós tínhamos, como eu comentei, né, antes de 2014, até 2014, quando eu assumi a presidência da companhia, 90% da nossa receita era construção pesada, né? E construção pesada com as grandes construtoras, empreiteiras do Brasil, que foram envolvidas nesse escândalo da Petrobras, aliados ao ciclo macro, né, que a gente acabou entrando aí no período da Dilma com uma crise macroeconômica também muito forte. Então a gente sofreu muito, né, como empresa. Só para você ter uma ideia, a nossa receita do quarto trimestre de 2014 para o primeiro trimestre de 2015, ele desaparece em aproximadamente 30%. A nossa inadimplência, que historicamente era 1,7, a inadimplência, né, é o que você fatura e o cliente não te paga, né? Então, era 1,7 e a gente pula para o primeiro trimestre de 2015 para quase 15%, 14,8 para ser mais exato, né? Então, a gente foi relevantemente pressionado, não só, né, pela Lava Jato, pela crise Petrobras, depois, obviamente, na sequência, pela crise macroeconômica brasileira, né? E por isso que a gente foi buscar essa reinvenção de companhia, né? Buscar verticais diferentes, clientes novos, não ter uma concentração no único setor, né? Pulverizar também essa receita em um número maior de clientes. A gente estava muito concentrado em poucos clientes, hoje eu tenho 8.400 clientes, né? Então, assim, a gente buscou essa resiliência, essa robustez aí ao longo desses anos todos aí, né, de 14 até hoje, né? E de que maneira a receita, da companhia está pulverizada hoje em dia? Como que ela está dividida? Tá, então vamos lá. Hoje, quando você olha a receita da empresa, a gente tem praticamente no negócio de rentals, né? 30% da receita proveniente do setor de construção, e aqui basicamente é construção pesada, obras de infraestrutura, né? Eu tenho alguma coisa, mas é muito pouco mesmo no setor de construção residencial, né? A gente tem comercial e obras pesadas aqui, 13% em siderurgia, metalurgia, 10% mais ou menos em química. Eu acho que é interessante trazer, né? Pré-entrada em pesados, né? Pré-entrada na linha amarela, a gente tinha 1% mais ou menos da receita da empresa proveniente do setor de agro. Hoje eu já tenho 6%. Né? De tudo que eu fecho em linha amarela, 60% hoje, mais ou menos, eu estou fechando no setor de agro. Né? Então a gente está focando mesmo, né, colocando esforços para o setor de agro e tentando buscar, obviamente, cada vez mais essa resiliência nos setores mais, vamos dizer, perenes de Brasil. Né? Então, basicamente é isso. Eu acho que é legal também trazer, não só pela questão de setorial, mas também pela questão de participação de clientes. Né? Hoje, se você olhar, eu não tenho, como eu havia comentado, né, nenhum cliente específico com uma concentração. Meu maior cliente tem 3%, 3,2% mais ou menos do total de receita. E quando você olha, os 20 maiores clientes do nosso negócio, ele representa 12% da receita total. Então, os demais estão bastante pulverizados, uns 8.400 clientes. Então, a gente tem isso, no nosso entender, é uma robustez, né? É uma barreira de entrada, porque não é fácil, né, você lidar com esse giro, com essa quantidade de clientes. E a gente tem um churn, né, que é perda de clientes, né, muito baixa. Então, a gente entende que tem uma resiliência aí bastante forte aí, no que tange, obviamente, não só hoje a verticais, mas também a quantidade de clientes. Quando você diz que existe uma resistência ainda do cliente
em alugar um equipamento, seja um maquinário, seja uma plataforma? Quais são as vantagens, para ele em alugar ao invés de ter esses equipamentos? Eu entendo que tem uma série de vantagens, né? Primeiro, eu acho que tem uma questão operacional, né? Deixa eu começar por aqui. Pelo fato de a gente ser especialista no equipamento, eu tenho técnicos, então eu sou primarizado 100%. Eu acho que eu não comentei, mas eu sou a locadora com o maior número de filiais no Brasil. Eu tenho 55 filiais. Eu terminei o ano passado com 55 endereços no Brasil inteiro. Quando o meu segundo concorrente mais próximo não tem 14 filiais. Então, assim, a gente tem disparadamente a maior quantidade, né, de filiais e isso traz proximidade para os clientes. Em todas as filiais, 100% das filiais, eu tenho a primarização do meu serviço. O que isso quer dizer? Né? Eu tenho meu comercial, eu tenho meu administrativo, tenho meu mecânico, meu técnico lá na ponta. Todas as filiais eu tenho área de reparo, área de manutenção, eu tenho peças de reposição. Então, quando você olha no que tange a prestação de serviço para o cliente, eu sou o especialista naquele equipamento. Então, o que é a nossa maior proposta de valor é essa entrega dessa qualidade de serviço, né? É garantir o uptime da máquina, ou seja, que a máquina ela quebre menos, né? A máquina é um agente, né, que quebra, né? E só que a gente tem que, comparado aos nossos concorrentes, eu tenho que quebrar menos. E quando isso acontece, eu tenho que ter uma velocidade, um Service Level Agreement, o SLA, mais rápido do que meus clientes. E isso a gente entende que a gente faz, não só pela proximidade, mas pelo conhecimento técnico, por eu ter peças de reposição em 100% das minhas filiais. Então, no que tange a máquina, essa é a primeira ótica de conversão. Né? O cliente, ele precisa, às vezes ele não tem escala para ter um técnico, ele não tem escala para ter peças e serviços, ele não tem técnicos especialistas que está continuamente, né, evoluindo com o equipamento, evoluindo com a tecnologia, sendo treinado, capacitado e desenvolvido. Então, é o que a gente faz, isso faz parte do nosso dia a dia. Então, ali é o primeiro fator de conversão. Segundo fator de conversão, vou dizer assim, que acho que é custos, né? Então, ele não precisa ficar se preocupando com seguro, ele não precisa se preocupar com a peça, a alocação de capital com essa taxa de juros, né, exorbitante, pesa no equipamento e eu, né, coloco isso, ou seja, eu terceirizo o meu balanço para ele também. Quando você olha na minha ótica, eu também tenho escala, né? Eu, assim, dado que eu sou hoje muito grande, por exemplo, em plataformas elevatórias, eu sou 30% do mercado brasileiro, eu compro melhor do que todo mundo, né? Então, quando ele olha essa ótica, eu consigo repassar, né, esse meu ganho de escala em forma de preço, né, para o meu cliente. Né? E, obviamente, o que a gente busca é em forma de serviço, né? Entrega maior valor agregado para o cliente, mas quando ele olha essa ótica como um todo, não faz sentido ele continuar comprando o ativo, né? Faz sentido ele ir terceirizando cada vez mais. E o que vinha acontecendo, principalmente em pesados, né? Não existia empresas bem estruturadas, né, ou mais bem estruturadas, que alguns clientes tivessem a confiabilidade de falar, poxa, eu vou terceirizar uma parte importante da minha frota ou da minha produção, né, que a máquina ela produz, né, está lá produzindo para o cliente, e ele tinha receio porque não tinha garantia do uptime, não tinha garantia do SLA de atendimento, e a gente firma isso com o cliente, a gente assegura aquele SLA, a gente assegura aquele uptime da máquina para que o cliente continue produzindo ou melhor, né, do que ele fazia antes. Acho que esse é o grande desafio e é quando você vai convertendo. Não é fácil, né? A gente no Brasil, historicamente, a gente sempre quis comprar os ativos e no mundo, né, de uma certa forma, e essa conversão vem acontecendo de uma forma razoavelmente ainda lenta, mas assim, com uma velocidade crescente, né? A gente vê que isso vem acontecendo aí, né, um pouco mais forte nos últimos anos. Sérgio, nós falamos um pouquinho das restrições aí impostas pela Lava Jato. Eu queria saber em relação à pandemia, quando tudo foi fechado, foi imposta restrição de circulação. Como isso afetou a empresa? E eu gostaria de saber se
isso já foi superado? Legal, legal não, assim, foi desafiador, né, assim, foi um momento bastante difícil para a empresa, porque acho que quando aconteceu lá, né, praticamente aí 3 anos atrás, março de 2020, a gente não tinha ideia, né, do tamanho, do impacto, do que era esse vírus. A gente fez muito benchmark com locadoras chinesas, europeias. Para vocês terem uma ideia, 90% da receita de algumas locadoras, principalmente na Itália, onde houve o lockdown muito forte, desapareceu, assim, em um mês. Então a gente fez stress test cenários, etc. E desafios também com o time, né? Nós não éramos preparados e estruturados para fazer um home office, né? Ninguém estava, né? Então esse foi um desafio também de como colocar as pessoas dentro de casa e funcionando. A gente tinha lá aproximadamente 30 e altas filiais, 30, 35, 36 filiais, se não me falha a memória, e a gente precisava garantir, porque muitas dos nossos clientes foram considerados indústrias essenciais, eles não pararam, e eles precisavam dos equipamentos. Então a gente criou protocolos, comitês né, do Covid, né, multifuncional, para entender os desafios, para avaliar diariamente as ações, o que a gente fazia, para manter os times operando e funcionando. Só para vocês terem uma ideia, a gente pagou Uber para 100% dos colaboradores que tinham que operar. Ninguém usava transporte público, né? Então a gente foi e a gente não demitiu um funcionário durante o período inteiro da pandemia, exceto por performance, mas pelo motivo da pandemia. E acho que o interessante é trazer, assim, PIB brasileiro encolhe do ano de 2020, se não me falha a memória aqui, 3, 4%, e a margem da empresa, o EBITDA da empresa expande em 30%. A gente expande as nossas margens, a gente consegue entregar mais resultado, né? A receita ela praticamente anda de lado, mas a gente expande muito margem da companhia. Então, acho que a gente conseguiu, durante o período todo, superar, e não só isso, né? Acho que hoje, né, praticamente está 100% superado, e a gente estava num desafio extremamente interessante, né? Porque nós tínhamos feito a fusão da Mills com a Solaris, né? Nós éramos a maior, com a segunda maior do Brasil. A gente faz a fusão entre Mills e Solaris em maio de 2019. Então, a gente não tinha completado nem um ano. Então, o processo de integração, né, não só processos, mas integração cultural, ele foi super desafiador, porque a gente tem que fazer o que a gente chama de PMI, Post-Merge Integration, ou seja, integração pós-fusão, 100% remoto, né? E acho que a gente conseguiu superar, conseguimos integrar, não foi dentro do cronograma, a gente esperava ter terminado em 2020, a gente acabou terminando a integração 100% em 2021, mas dentre os desafios todos, acho que a gente conseguiu superar aí bastante bem, né? Com a mudança de governo e retomada de programas sociais como Minha Casa Minha Vida, a Mills projeta um aumento aí no aluguel de plataformas e equipamentos em geral? Alguma estimativa sobre isso? Olha, Tatiana, acho que sim, tem muito rumor aí, né, do aumento aí dos projetos Minha Casa Minha Vida. A gente tem pouca participação, como comentei, né? Quando você olha a minha receita, ela está muito proveniente de infra. A gente já teve no passado e não deu muito certo, né? Assim, então a gente não pretende olhar e fazer investimentos, né, de equipamentos para esse setor, né? Então está fora da estratégia da companhia. Acho que o grande desafio, né, de governo é essa questão fiscal, né? Por isso que a gente tem toda essa questão de taxa de juros, essa discussão do que vai ser arcabouço fiscal, que agora foi empurrado para abril. Eu acho que esse é o grande desafio, né? Porque não tem fiscal para fazer obras públicas. Se você olha essa migração que era, né, lá até 2014, muito investimento público, pouco investimento privado, ou seja, na verdade, o investimento privado, ou PPPs, era menor do que, proporcionalmente, do que o investimento público, né? E hoje ele está praticamente, né,
bem baixo, né, os investimentos públicos. Então tem um desafio enorme, né, assim, do que fazer, né? Então o que a gente tem aqui como perspectiva, as obras que foram licitadas, leiloadas, né, concedidas nos últimos anos, somam na casa de 800, 900 bilhões de reais. Né? E esses investimentos eles vão começar a acontecer aí para esse ano para frente, né? Se tudo mais constante. Né? Então a gente está com uma boa perspectiva de ampliação de obras de infraestrutura dessas obras que foram concedidas, né? Seja no que tange a portos, a aeroportos, a rodovias. Né? Teve o leilão do Rodoanel Norte aqui de São Paulo, né? A semana passada, retrasada, se não me falha a memória. Então, isso vai começar a acontecer as obras aí, que a gente está com uma perspectiva aí bastante interessante para os próximos anos, mas ainda vendo como é que o governo, se ele quer fazer investimento, e aparentemente ele quer, né, no setor público, mas com esse lado fiscal, né, porque por um lado faz investimento, por outro lado vem a inflação, e aí a taxa de juros não consegue ceder, e tange a público, né, o uso fiscal. Então, acho que esse é o grande desafio do governo aí para frente, né, vamos ver o que acontece. Ou seja, ter a responsabilidade fiscal também aí nas obras sociais, né, Sérgio? Sim. Sérgio, no ano passado, registrou um lucro líquido recorde de mais de 216 milhões de reais. O balanço financeiro mostra um aumento de 111% em relação ao ano anterior. Ao que se deve esse crescimento? Então, eu acho que tem alguns fatores, né? Quando você olha a nossa receita, a gente, né, aumenta quase 50% a receita ano contra ano. Então, 21 contra 22, a receita da companhia ela aumenta consideravelmente. Né? A gente tem uma certa expansão de margem, né, alguns pontos percentuais, então a gente melhora também a entrega, né, do resultado, e com isso se reflete no lucro. Outro fator que também ajudou bastante no lucro da companhia, apesar da taxa de juros estar bastante elevada, eu terminei o ano com baixa alavancagem, 0,2 vezes. O que é isso? Né? Minha dívida líquida sobre o EBITDA, diferentemente das minhas peers, né, que são as empresas que estão listadas até na bolsa, com locação de equipamentos, elas estão muito mais alavancadas do que a gente. Então, com isso, minha despesa financeira também foi baixa. Por isso que a gente entregou uma margem líquida de quase 20%, né? No ano passado, né? Então, acho que são esses fatores, né? Melhoria de preço, a gente conseguiu repassar a inflação, crescimento da receita, melhoria e expansão de margem, baixo endividamento, né? Hoje a Mills é considerada uma small caps no mercado financeiro. A empresa tem a pretensão de um dia se tornar uma das principais empresas listadas na B3? Todos nós temos, né? Acho que o desafio nosso é continuar crescendo, mas a gente não tem aqui a pretensão de crescer só por crescer. Acho que o nosso desafio ela sempre foi entregar o que a gente chama de total shareholder return, né? Ou seja, crescer a companhia com lucratividade, né, gerando valor agregado para o acionista. Então a gente olha sempre todas as óticas, né? E aí, obviamente, a gente quer continuar crescendo, né? Então, acho que esse é o desafio, né? Expandir essa distribuição de dividendos ou juros sobre capital próprio, continuar entregando o crescimento para os acionistas, né? Quando a gente vê uma disfuncionalidade do preço da ação versus o que a gente entende que vale a companhia, a gente faz programas de recompra, né? Que traz benefícios também para os acionistas. Então, a gente vai olhando de todas as formas, e eu acho que é interessante também trazer, a gente paga um payout mínimo estatutário lá de 25%, né? Ou seja, 25% do meu lucro líquido, né? Então, a gente fez no ano passado, e no ano passado, se você for ver em termos de dividendos e JCP, a gente distribuiu quase 52 milhões de reais, né? Então, acho que isso, que a gente quer continuar crescendo para ir distribuindo cada vez mais, né? Sérgio, quais são os projetos da empresa aí para os próximos anos? Qual que vai ser o foco de vocês? Eu acho que a estratégia está bem clara, né? A gente já vem falando bastante para o mercado, né?
nosso desafio está em continuar crescendo e penetrando o conceito de plataformas elevatórias, que eu acho que a gente, como líder, papel super importante. A gente vai continuar abrindo filiais no Brasil, vai continuar penetrando esse conceito de aplicação de plataformas elevatórias, substituindo andames, escadas. E aqui acho que um desafio importante de a gente ser um player relevante no setor de pesados, né, no setor de linha amarela. Então, quando você olha aí para os próximos anos, a gente tem, acho que esses principais pontos, e já dá muito trabalho aí pela frente, continuar consolidando o setor e crescendo no setor de rental levies e crescer aqui de uma forma sustentável e um tamanho significativo no negócio de linha amarela de pesados. E a gente quer ser um player relevante aqui em linha amarela, né? A gente vai continuar fazendo investimentos aqui e crescer, né? Nas duas áreas, né? Então, acho que tem um investimento para os dois negócios. Sérgio, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço. Obrigado, Invest News. Obrigado a você, Tatiana, pela oportunidade. É sempre um prazer aqui. Qualquer coisa, estamos à disposição. E o Invest News Entrevista vai ficando por aqui. Até a próxima, pessoal!